a maioria, não é, do STF, do plenário do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão, não é, do ministro Edson Fachin e restringiu aí parte dos decretos firmados pelo presidente Jair Bolsonaro que facilitavam, né, Zaidão, o acesso ao porte, o acesso e o porte de armas no Brasil, né? Ô, Danilo, esse é um assunto que o Brasil discute há quase 20 anos, porque houve um referendo e esse referendo teve o seu resultado desrespeitado. A população foi chamada a opinar a respeito daquele assunto. Havia uma proposta de praticamente inviabilizar a comercialização e o povo disse não. A resposta foi clara, a maioria disse não. E, no entanto, toda a legislação posterior ao referendo ignorou esse resultado. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Fachin, ele aproveitou o momento, o fato de que haverá uma eleição daqui a poucos dias, primeiro turno, e deu um chapéu no Nunes Marques. Porque esse assunto havia chegado ao Supremo, partidos políticos levaram esse assunto ao Supremo, e o que aconteceu? Começaram a votar, o Nunes Marques pediu vista. Lá no regimento do Supremo, você tem uma espécie de acordo que foi lá estabelecido para que o prazo seja razoável, para que o sujeito não pegue um processo, leve para casa, coloque embaixo do colchão e não tire mais dali. Ou tire só 2 anos depois, quando achar conveniente. Apesar disso estar no regimento, não é algo constitucional, a Constituição não trata disso. Ministros do Supremo têm 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses para a devolução de processos a respeito do qual pediram vista. Isso não existe. O prazo razoável foi acordado internamente no Supremo. E aí o Nunes Marques pediu vista. E não devolveu. Mas é, infelizmente, uma prática usual. É habitual no Supremo que alguém peça vista, todos eles, hein? Que um dos ministros peça vista, e claro, imediatamente, automaticamente é concedido, não há óbice algum, ele pega o processo e devolve quando bem entende. Isso é habitual, infelizmente, mas é habitual. E os ministros começaram a analisar o caso no plenário virtual na sexta-feira. Lá eles apresentam os votos na página eletrônica da Corte. Não há necessidade de uma sessão presencial ou por videoconferência e, portanto, o ministro não é obrigado a explicar o seu voto. Esse plenário virtual ele tem sido muito usado, além da conta, na minha opinião. É muito melhor quando há uma reunião, ainda que por videoconferência ou presencial. Pode ser por videoconferência, pode ser presencial, isso é um pormenor, mas o importante é que eles estejam todos lá ao mesmo tempo e que haja a explicação dos votos. As pessoas reclamam, os votos são muito compridos e tal, aparentemente é mais legal, né, que o cara só coloque lá voto com o relator, divirjo do relator, sem explicar. Mas a explicação é importante porque ela vira uma referência doutrinária. Quantas e quantas vezes nós vimos em sessões do Supremo um ministro, ao justificar o seu voto, ao explicar o seu voto, fazer referência a um voto que foi dado no outro julgamento lá atrás, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, por um ministro do Supremo, outro ministro. E a explicação que ele deu, então, para o seu voto, ela passa a balizar decisões futuras.
é muito importante que haja a explicação do voto. Isso é esclarecedor até para futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas dito isto, plenário virtual, você tem um prazo, até sexta-feira, 23h59. O cara pode passar lá 7 da manhã, 8 da manhã, 5 da manhã, 5 da tarde, 10 da noite, não importa. A hora que ele quiser, ele vai lá e vota. Eles têm abusado muito desse mecanismo. O Fachin foi acompanhado pelo Barroso, pelo Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, pelo Lewandowski, pela Rosa Weber, pela Carmen Lúcia, pelo Fux e pelo Toffoli. E o Nunes Marques e André Mendonça votaram em sentido contrário. Votaram contra o voto do Fachin. Normal, até aí é normal. O que chama a atenção é que esses decretos contestados já vinham sendo analisados pelo Supremo. Mas esses processos tiveram julgamento suspenso em 2021, quando o Nunes Marques pediu vista. Faz tempo, muito tempo. É ruim que o sujeito demore tanto tempo para trazer o seu voto? É. Muitas vezes, porque qual a justificativa oficial para um pedido de vista? Qual é a explicação oficial? É que ele quer conhecer melhor o processo, os argumentos. O que diz a AGU, o que diz a PGR, o que diz quem entrou com ação, partido político que entrou com ação. É normal. Vai comparar o que está sendo discutido ali com o texto constitucional, na parte pertinente do texto constitucional, e vai tomar uma decisão. Essa é a explicação para o pedido de vista. Eu quero ler mais, eu quero me inteirar mais, eu quero conhecer mais o assunto. Tá bom. Mas muitas vezes não é por isso. O sujeito pede vista porque ele sabe que o voto dele será um voto vencido. Ele sabe que a maioria votará de outra maneira. Então, ele provoca um adiamento. Ou para que a situação mude, para que os votos mudem, ou até para que mude a composição. De repente, está faltando pouco tempo para a aposentadoria de um ou de outro ministro. Muitas vezes é uma ação política em defesa da posição dele, mas isso ele não confessa. Ele fala, não, eu quero conhecer o projeto. Então o Nunes Marques ficou, de fato, tempo demais com esse troço. O Fachin analisou um conjunto de ações de partidos da oposição contra essas normas para compra, posse e porte, são coisas distintas, posse e porte de armas, e também compra de munição, quantidade permitida de munição. Quantas balas o sujeito pode ir lá comprar? Não é? A quantidade. Ó, esse projétil aqui vou precisar de 20 caixas. Pode? Não pode? Tudo isso é legislado. Então, o decreto, ou o conjunto de decretos, vinha sendo contestado. Aí, olha o que diz o Fachin. Conquanto seja recomendável aguardar as contribuições, sempre cuidadosas, decorrentes de pedidos de vista, passado mais de um ano, e à luz dos recentes e lamentáveis episódios de violência política, cumpre conceder a cautelar a fim de resguardar o próprio objeto de deliberação desta corte. O que ele está dizendo? Que ele tomou essa decisão porque há um clima de tensão, há episódios de violência política. Ele não fala que entrou no mérito. E aí ele diz, noutras palavras, o risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência
a necessidade de se conceder o provimento cautelar. E é interessante que aí ele vai estabelecendo ali as mudanças nas decisões que ele toma, o que não pode, o que pode. E aí ele diz assim, que é preciso indagar se a facilitação à circulação de armas na sociedade aumenta ou diminui a expectativa de violência privada. O direito internacional dos direitos humanos impõe ao Estado que as situações de emprego de armas de fogo por seus agentes e, em casos excepcionais por particulares, obedeça à necessidade, à adequação e, por fim, ao triunfo inequívoco de determinado interesse juridicamente protegido sobre o direito subjetivo à vida. O que o Fachin fez foi dar um jeito de ignorar, de atropelar, de tratorar o pedido de vista do Nunes Marques e trazer o seu voto, sua decisão, que não é por causa do momento de tensão política, isso é balela. O Fachin é contra aqueles decretos. Ele já havia se manifestado em outros muitos momentos, demonstrando sua contrariedade com esses decretos do governo. Então, na verdade, ele aproveitou a ocasião para dar um chapéu no pedido de vista do Nunes Marques e para votar contra. E foi seguido pela maioria. Agora, o Fachin entra em questões de teoria de segurança pública, que ele não domina. E mais, quando ele se manifesta, como é o caso, como ministro do Supremo, ele tem de fazer aquilo que é sua função, é sua missão. Ele é pago para decidir se uma coisa fere ou não fere a Constituição. Ninguém perguntou ao Edson Fachin qual o efeito social, qual o efeito na sociedade de mais ou menos armas. Ninguém perguntou, porque ele não é um especialista no assunto e ninguém paga o Fachin, a sociedade que paga o Fachin, ninguém paga o Fachin para teorizar a respeito de segurança pública. Não é essa a sua função. Ele é pago para dizer se uma lei, uma medida provisória, uma norma, uma portaria, um decreto, fere ou não a Constituição. Se uma situação na sociedade, de maneira geral, não só na esfera pública, se fere ou não a Constituição. É isso que cabe ao Fachin e aos outros 10. Defender a Constituição é a obrigação do Supremo, é a atribuição do Supremo, é para isso que ele existe. É o guardião da Constituição. As decisões, pois, devem ser isso é constitucional, isso não é constitucional, isso fere a Constituição, isso não fere a Constituição, e não para que o ministro teorize a respeito de assuntos que ele não domina. E não adianta, porque se eles forem lá entrar no mérito, no debate a respeito de cada assunto na economia, na política, nas relações sociais, na legislação disso e daquilo. Então não precisa de governo, não precisa de Congresso. Ficam lá os iluminados decidindo o que pode e o que não pode. E eles não estão lá para isso. Eles estão lá para a defesa da Constituição, Danilo.